As águas de um rio com a área de 3.349.000 quilômetros se transformam em sangue. Milhares de rãs saem desse rio. Uma epidemia de piolhos ataca a população do Egito, menos dos hebreus. Moscas em quantidade suficiente para escurecer o dia. Epidemia que matou todos os animais dos egípcios, mas não dos hebreus. Feridas em todos, menos nos hebreus. Chuva de granizo destrói as plantações dos egípcios, mas não dos queridinhos de Deus. Milhares de gafanhotos destroem as plantações dos egípcios, que já haviam sido destruídas, mas não as dos hebreus. O dia se transformou em trevas tão densas que quase poderia se sentir com as mãos. Todos os primogênitos do Egito, incluindo os animais, são amando Deus de amor. E por último, o Mar Vermelho se abre para milhares de hebreus passarem, mas não os egípcios. Esses sofreram um gigantesco massacre. Uma coisa é você gostar de uma história de ficção e tirar ótimas lições dela. A outra é acreditar que ela é verídica. Estou aqui apenas para citar os fatos constantes no livro de Urântia. Sou e sempre serei grato pela Bíblia ter construído minha base espiritual e religiosa. Só que depois que eu li o livro de Urântia, as escamas dos meus olhos caíram e hoje eu olho para a Bíblia com o mesmo carinho que um estudante do ensino fundamental olha para a sua cartilha da alfabetização. Ele sabe que ainda tem muito o que aprender, mas reconhece que ficar eternamente na alfabetização não lhe ajudará em nada na sua evolução espiritual. Mas vamos falar de Moisés. Moisés era filho de uma mulher da família real com um oficial hebreu, que era a ligação entre o faraó e os hebreus escravizados. Ele possuía as qualidades que derivavam da raça de Adão, misturada a outras raças que resistiam bem às dificuldades daquela época. Se não fosse assim, nunca teriam dado mostras daquela versatilidade e adaptabilidade inusitadas que o tornou capaz de administrar a horda diversificada que finalmente acabou interligada a esses beduínos semitas que fugiram do Egito para o deserto da Arábia sob a sua liderança. Os beduínos no cativeiro dificilmente tinham uma religião digna do nome. Estavam virtualmente sem um conceito verdadeiro de Deus e sem esperanças no mundo. Nenhum líder jamais tomou para si a tarefa de reformar e de elevar um grupo de seres humanos tão desamparados, tão deprimidos, tão desencorajados e tão ignorantes. Esses escravos, porém, tinham possibilidades latentes de desenvolvimento nas suas linhagens hereditárias. E havia um número suficiente de líderes instruídos que haviam sido treinados por Moisés como preparação para o dia da revolta e da mobilização para a liberdade, para constituir um corpo de organizadores eficazes. Moisés esforçou-se para negociar diplomaticamente a liberdade de seus companheiros semitas. Ele e o seu irmão entraram em um pacto com o rei, por meio do qual a eles seria dada a permissão de deixar pacificamente o Vale do Nilo pelo deserto da Arábia. Eles estavam para receber um pagamento modesto em dinheiro e em mercadorias pela sua longa jornada de serviço no Egito. Os hebreus, por sua vez, entraram em um acordo de manter relações amistosas com os faraós e de não se juntar a nenhuma aliança contra o Egito. Todavia, posteriormente, o rei julgou adequado repudiar esse tratado, dando como motivo a desculpa de que os seus espiões haviam descoberto deslealdade entre os escravos hebreus. Assim, alegou que os judeus buscavam a liberdade com o propósito de ir para o deserto e de organizar os nômades contra o Egito. Moisés, entretanto, não se desencorajou. Esperou a sua hora e em menos de um ano, quando as forças militares egípcias estavam totalmente ocupadas em resistir aos assaltos simultâneos de um forte ímpeto líbio ao sul e de uma invasão naval grega ao norte, esse intrépido organizador conduziu os seus compatriotas para fora do Egito em uma fuga espetacular noturna. Essa evasão para a liberdade foi cuidadosamente planejada e habilmente executada. E eles tiveram êxito, mesmo sendo perseguidos pelo faraó e um pequeno corpo de egípcios, que foram derrotados pelos hebreus, abandonando muitas pilhagens que foram somadas aos saques que essas hordas de escravos fizeram ao escapar na marcha para o seu lar no deserto. Moisés aprendeu sobre os ensinamentos de Melquisedeque, tanto do seu pai quanto da sua mãe, sendo que a comunhão de crença religiosa entre seus pais havia sido a explicação para uma união tão inusitada entre uma mulher de sangue real e um homem. A raça estava no cativeiro. Moisés havia se esforçado
para ensinar a esses beduínos a ideia de El Elyon, mas antes de deixar o Egito, ele estava convencido de que nunca iriam compreender totalmente essa doutrina. E assim, deliberadamente, ele assumiu o compromisso de adotar o Deus tribal do deserto como o único Deus dos seus seguidores. Moisés não ensinou especificamente que outros povos e nações não poderiam ter outros deuses, mas sustentou absolutamente que Yahvé estava sobre todos e acima de todos, especialmente para os hebreus. Contudo, ele sempre viveu importunado pela situação desajeitada de tentar apresentar a sua nova ideia e mais elevada da deidade a esses escravos ignorantes, sob o disfarce do antigo termo Yahvé, que havia sido sempre simbolizado pelo bezerro de ouro das tribos beduínas. O fato de que Yahvé fosse o Deus dos hebreus em fuga explica por que eles permaneceram tanto tempo diante do monte sagrado do Sinai. E porque ali eles receberam os 10 mandamentos que Moisés promulgou em nome de Yahvé, o Deus do Horebe. Durante essa longa permanência diante do Sinai, os cerimoniais religiosos dessa adoração dos hebreus, de evolução tão recente, ficaram ainda mais aperfeiçoados. Não parece que Moisés chegaria a ter êxito no estabelecimento do seu cerimonial de um certo modo avançado de adoração, nem em manter o grupo dos seus seguidores intactos por um quarto de século, não fora pela erupção violenta do Herobe durante a terceira semana de permanência deles em adoração na sua base. A montanha de Yahvé foi consumida em fogo, a fumaça subiu como se fosse de um forno e toda a montanha tremeu muito. Em vista desse cataclismo, não é surpreendente que Moisés pudesse ter imprimido aos seus irmãos o ensinamento de que o Deus dele era poderoso e terrível, um fogo devorador, temível e todo-poderoso. Agora, por favor, preste muita atenção. Moisés fez um esforço heróico para elevar Yahvé à dignidade de uma deidade suprema, quando o apresentou como o Deus da verdade e sem iniquidade, justo e reto em todos os seus caminhos. Entretanto, apesar desse ensinamento elevado, o entendimento limitado dos seus seguidores fez com que fosse necessário falar de Deus como sendo uma imagem de homem, como estando sujeito ao ataque de cólera, de ira e severidade, e que fosse até mesmo vingativo e facilmente influenciável pela conduta do homem. Sob o ensinamento de Moisés, esse Deus de natureza tribal, Yahvé, tornou-se o Senhor Deus de Israel, que o seguiu no deserto até mesmo no exílio, onde ele de fato foi concebido como o Deus de todos os povos. O cativeiro posterior que escravizou os judeus na Babilônia finalmente liberou o conceito em evolução de Yahvé, para que assumisse o papel monoteísta do Deus de todas as nações. Moisés temia proclamar a misericórdia de Yahvé, preferindo assustar o povo com o temor da justiça de Deus, dizendo: o Senhor vosso Deus, e o Deus dos deuses, e o Senhor dos senhores, um grande Deus, um Deus poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas. E novamente, ele procurou controlar os clãs turbulentos ao declarar que o vosso Deus quando desobedeces, ele vos cura e vos dá a vida quando desobedeces. Todavia, Moisés ensinou a essas tribos que eles se transformariam no povo escolhido de Deus apenas sob a condição de que guardassem todos os seus mandamentos e obedecessem a todos os seus estatutos. Infelizmente, há pouca coisa registrada sobre o grande trabalho de Moisés, porque os hebreus não tinham nenhuma língua escrita na época do Êxodo. O registro dos tempos e dos feitos de Moisés derivou-se das tradições que perduraram mais de 1000 anos depois da morte do grande líder. Quando Moisés entregou o comando dos hebreus a Josué, ele já havia reunido milhares de descendentes colaterais de Abraão, Naor e Ló, e a outros das tribos aparentadas, e a força já as havia disciplinado em uma nação de guerreiros pastoris, que se autossustentava e parcialmente se autorregulamentava. Com a morte de Moisés, o seu conceito grandioso de Yahvé rapidamente deteriorou-se. Josué e os líderes de Israel continuaram a abrigar as tradições mosaicas do Deus absolutamente sábio, beneficente e todo-poderoso. Mas o povo comum voltou rapidamente para as ideias antigas do Yahvé do deserto. E essa volta para trás no conceito de deidade continuou a crescer sobre os governos sucessivos de vários sheiks tribais, os conhecidos como juízes. O encanto da personalidade extraordinária de Moisés havia mantido viva no coração dos seus seguidores a inspiração de um conceito de Deus crescentemente amplo. Uma vez, porém, que eles alcançaram as terras férteis da Palestina, eles evoluíram rapidamente,
passando de pastores nômades a agricultores estabelecidos e bastante sossegados. Nos dias de hoje, Moisés faz parte do grupo dos 24 anciões sobre os assuntos relacionados a Urântia, composto por heróis de diversas gerações do nosso planeta. Conselho esse que ainda não está completo. Ainda há vaga para novos heróis que farão parte da construção da história completa de Urântia. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, fique com Deus e até o próximo.